Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Matemática Descomplicada. Eu sou o professor Vander Luiz e o assunto da nossa videoaula de hoje é frações equivalentes. Bom, para começar a falar sobre frações equivalentes, eu trago para vocês o conceito de frações equivalentes, ou seja, o que são frações equivalentes. Frações equivalentes são frações que possuem o mesmo quociente. E o que vem a ser o quociente? Assim como eu ensinei para vocês na aula sobre frações, que eu vou deixar aqui nos cards e na descrição desse vídeo, o quociente nada mais é do que o resultado de uma divisão. E a gente também aprendeu que a fração é uma divisão. Logo, são frações equivalentes àquelas que possuem o mesmo resultado. Quando você divide o numerador pelo denominador, chegaremos ao mesmo quociente, ao mesmo resultado. O que significa que uma fração pode ter várias frações equivalentes a ela. Eu trago aqui para vocês inicialmente dois exemplos, a fração 1/5 e a fração 2/10. E qual é o objetivo? É verificarmos se essas frações são equivalentes uma à outra. O processo é o processo da divisão. Então a gente inicia dividindo 1 por 5. Então temos 1 dividido para 5. Só que o que a gente observa no início dessa divisão? A gente observa que o nosso dividendo, que é o 1, é menor do que o nosso divisor, que é o 5. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa deixar esse 1 maior do que o 5. Para isso a gente pode acrescentar um zero ao lado direito do 1. E esse 1 se torna 10. Mas para fazer isso a gente precisa acrescentar um zero ao quociente, ou seja, aonde vai o resultado da divisão. Então a gente começa sempre a divisão quando o dividendo for menor do que o divisor, acrescentando um zero e uma vírgula ao quociente. Isso nos permite acrescentar um zero no nosso dividendo. E aí agora a gente tem 10 dividido para 5. Agora sim o dividendo é maior do que o divisor. E agora a gente começa a divisão procurando lá na tabuada do 5 um número que multiplicado por ele seja 10. 5 vezes 1 é 5 e 5 vezes o 2 é 10. Então a gente entende que 2 vezes 5 é 10. E subtraindo a gente tem uma carinha feliz. Tudo certo no resultado, nós temos como quociente 0,2. Agora a gente vai fazer o mesmo processo com 2/10. Então a gente vai dividir o 2 por 10. E a gente observa a mesma situação da primeira fração. O dividendo é menor do que o divisor. Para que ele fique maior, acrescentamos um zero e uma vírgula ao quociente. E ao lado desse 2 a gente pode acrescentar um zero. Agora temos 20 dividido para 10. 10 vezes quantos? Que a gente vai ter como resultado 20. 10 vezes 1 é 10. 10 vezes 2 é 20. Então 2 vezes 10 é 20. Subtraindo, temos também carinha feliz. E o resultado, o quociente, 0,2. Então observamos o seguinte, que as duas frações, embora sejam frações diferentes, elas possuem o mesmo quociente, o mesmo resultado. O que significa que essas duas frações são equivalentes. E existem só essas duas frações que são equivalentes uma à outra? Não. Podemos aqui descrever infinitas frações que também terão como quociente o 0,2. Então, todas essas frações que possuem como quociente 0,2 são frações chamadas de frações equivalentes. Como gerar, galera, frações equivalentes a uma fração determinada? Então existem algumas técnicas que fazem com que a gente consiga criar novas frações que sejam equivalentes a uma determinada fração. E é o que eu vou explicar para vocês agora. Antes de começar, queria pedir para que deixe o seu like no nosso vídeo se está gostando até aqui. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal, dê essa força para que o nosso conteúdo chegue a mais pessoas. Compartilhe o link dessa videoaula com os seus colegas e espero que tenham gostado até aqui.
Então, como gerar frações equivalentes a uma fração determinada? Então, por exemplo, se nós considerarmos a fração 2/5, como nós podemos criar frações equivalentes à fração 2/5? Existem duas formas. A gente pode multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número, ou dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Em frações pequenas, como é o caso de 2/5, e onde a gente tem dois números primos, que é o 2 e o 5, eu já expliquei para vocês o que são números primos, vou deixar aqui nos cards e na descrição desse vídeo a nossa videoaula sobre números primos. Então não existe forma de dividir os dois ao mesmo tempo pelo mesmo fator, diferente de 1. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo número. Então imagine qualquer número, por exemplo, o 3. Então o que a gente faz? A gente multiplica o numerador e o denominador por esse 3. 2 vezes 3 é 6. 5 vezes 3 é 15. Dessa forma, nós criamos uma fração, 6/15, que é equivalente à fração 2/5. A gente pode também fazer multiplicando por 2. Então, multiplicando o 2 por 2 e o 5 por 2. 2 vezes 2 é 4. 5 vezes 2 é 10. Então, obtemos 4/10, que é uma fração equivalente a 2/5. E assim a gente pode fazer infinitas frações. Podemos multiplicar por 4, por 5, por 6. Basta multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. Tem que ser o mesmo número em cima e o mesmo número embaixo multiplicando. Em frações maiores, por exemplo, 20 sobre 30. A gente também pode usar o processo contrário da multiplicação, que é a divisão. Então podemos multiplicar, dividir, por exemplo, por 2. 20 dividido por 2 é 10. E 30 dividido para 2 é 15. Logo, temos a fração equivalente à fração dada. Poderíamos também dividir por 5, por exemplo. 20 dividido para 5 é 4. E 30 dividido para 5 é 6. Temos uma outra fração equivalente à fração dada. E assim a gente faz essas determinações e acaba criando frações equivalentes a uma determinada fração. Então, pessoal, para explicar de maneira ainda mais clara o que realmente são as frações equivalentes, eu trago aqui para vocês 3 figuras. Imaginem que são 3 pizzas, certo? Então nós temos 3 pizzas exatamente iguais, com o mesmo tamanho. Nessa primeira pizza, o Joãozinho ele comeu metade da pizza. Então a pizza foi dividida ao meio e o Joãozinho comeu metade dela. Qual é a fração que representa essa figura? A fração que representa, como já expliquei para vocês no vídeo de frações, como a pizza foi dividida ao meio e o Joãozinho comeu metade dela, o número de cima da fração ele representa a parte tomada da figura. Então a parte considerada, que foi o que o Joãozinho comeu, é uma parte. E a pizza foi dividida em quantos pedaços? Em 2. Logo, o denominador dessa fração é 2. Nessa segunda figura, observem que é a mesma pizza, só que essa pizza aqui, ao invés de ser dividida ao meio, ela foi dividida em 4 partes. Mas o Joãozinho comeu 2 pedaços. Então o Joãozinho comeu esse pedaço e comeu esse pedaço. Qual é a fração que representa essa figura? Parte tomada, que são 2 pedaços, parte em que o todo foi dividido, a pizza foi dividida em 4 partes, então o denominador é 4. Na terceira figura, temos o mesmo tamanho de pizza, só que agora ela não foi dividida nem ao meio nem em 4 partes. Ela foi dividida em 8 partes. E o Joãozinho comeu 4 fatias. Então ele comeu essa fatia, essa e essa. Qual é a fração que representa essa figura? Como o Joãozinho comeu 4 fatias, a parte tomada é o numerador
E o total de partes que o todo foi dividido é o denominador. A figura foi dividida em 8 partes. Por que a gente diz que essas três frações são equivalentes? Porque o quociente, ou seja, o resultado da divisão do numerador pelo denominador de todas elas, vai ser igual. Então a gente tem aqui 1 dividido por 2. Então 1 dividido por 2. Como eu expliquei para vocês anteriormente, a gente começa com 0, vírgula. Por quê? Porque o nosso dividendo ele é menor do que o divisor, e fazendo esse processo eu consigo acrescentar um 0 ao lado do 1, e ele se torna 10. Então quantas vezes o 2 é 10? 5. 5 vezes 2 é 10. Subtraindo, temos como resultado, como quociente, 0,5. Se a gente dividir 2 por 4, temos o mesmo início, dividendo menor do que o divisor. Então acrescentamos um 0 e uma vírgula, para que esse 2 se torne 20. E quantas vezes 4 é 20? 5, né? 5 vezes 4 é 20. Subtraindo, também temos uma divisão exata com o quociente 0,5. E o que acontece quando eu divido 4 por 8? Mesma coisa, o dividendo é menor do que o divisor, então a gente acrescenta o 0 e uma vírgula para que esse 4 se torne 40. E quantas vezes o 8 é 40? 5, né? 5 vezes 8 é 40. Subtraindo, também temos uma divisão exata com quociente 0,5. Então observe que os três resultados são o mesmo. Os três quocientes são 0,5. E por que eu trouxe na forma de ilustração para que vocês entendam verdadeiramente o que são frações equivalentes? Porque fica muito simples de entender quando a gente tem uma pizza dividida em duas partes e o Joãozinho comeu metade dela. Quando a gente tem a mesma pizza, só que agora ela foi dividida em 4 partes e o Joãozinho comeu 2 fatias. Observe que a quantidade que o Joãozinho comeu é exatamente igual a essa figura. Aqui ele comeu metade da pizza. Como aqui ela foi dividida em 4 partes e ele comeu 2, ele também não comeu metade da pizza? A representação é a mesma de formas diferentes, mas a quantidade que Joãozinho comeu é a mesma. A mesma coisa acontece na terceira figura. Agora ela foi dividida em 8 partes, mas o Joãozinho comeu a mesma metade. Ele comeu 4 fatias, que corresponde às mesmas 2 fatias dessa pizza, que corresponde à mesma fatia inteira da metade da pizza que ele comeu na primeira figura. Logo, as 3 figuras são representadas de maneira diferente, mas as 3 mostram que Joãozinho comeu exatamente metade da pizza. Então, dessa forma, fica mais fácil de entender o que são frações equivalentes. São aquelas que têm o mesmo valor, o mesmo quociente, o mesmo resultado. Espero que tenham entendido. Deixe o seu like no vídeo, inscreva-se no canal se ainda não é inscrito. Um abraço e até a próxima!